tem permissão para viver tudo o que você deseja? Você tem permissão para ganhar dinheiro, para ter um relacionamento bom, para poder viajar para onde você quiser, para poder ser a primeira pessoa da sua família a fazer algo que ninguém fez, a fazer algo, inclusive, que pessoas importantes para você não aprovam? É um termo que você vai usar quando você estiver em dúvida do porquê você não consegue avançar na sua vida, principalmente quando você tem a sensação de que isso que você está fazendo não é para você. O sentimento de que a gente não tem permissão, ele costuma vir quando a gente é inserido num meio, num ambiente, numa estrutura que veio com seus valores bem definidos. Geralmente é assim mesmo, a gente está sempre inserido em grupos, em instituições, em qualquer tipo de união de pessoas que compartilham algum valor. Pode ser na família, pode ser no trabalho, pode ser no casamento. Então muitas vezes você quer fazer coisas que pode ser que nem combinem com aquela estrutura. E aí você sente que você não tem permissão, porque fica parecendo que aquilo não é para você, é errado, ou você vai deixar de pertencer àquele grupo se você fizer aquilo. E muitas vezes aquilo que você quer fazer, geralmente é uma coisa boa, é algo que é saudável para você, é algo que todo mundo gostaria de ter feito, só que ninguém fez. É algo até que às vezes as pessoas nem pensaram que poderiam fazer, mas você pode ser a primeira pessoa a querer. Por exemplo, imagina que você veio de uma família onde todas as mulheres eram separadas, ou eram mães solteiras, ou elas tiveram filho e acabaram se separando. Então existe uma cultura familiar nesse grupo de mulheres em que elas tendem a desvalorizar a importância do homem, porque elas de repente casaram com homens ruins, elas se separaram de homens abusivos, então elas tiveram que ser muito fortes para poder romper aquele relacionamento, elas batalharam sozinhas, elas criaram seus filhos sozinhas, então elas têm muito orgulho de terem feito tudo isso sozinhas. E aí vem você, que tem uma ideia de ter uma família, e aí de repente você encontra um homem legal, você está falando sobre querer um relacionamento, sobre casar, sobre dar importância, sobre dar um lugar importante para um homem. E aí às vezes o que acontece é que essas mulheres não recebem muito bem. Isso pode até não ser dito de forma explícita, mas é como se parecesse que você está fazendo uma coisa errada. É como se você chegar lá e ser a primeira pessoa que quer um relacionamento ou que tem um relacionamento com um homem bom, fizesse você se sentir um pouco estranha. Quase como se fosse algo do tipo, que cara de pau a minha eu chegar aqui nesse grupo de mulheres e eu ser a primeira pessoa que realmente conseguiu ter um relacionamento saudável com um homem que me valoriza, com um homem que é bom pra mim. E aí você se sente estranha. Um outro exemplo, quando uma pessoa quer sair de casa e naquela família as pessoas só saíam quando casavam. E aí essa pessoa ou não quer casar ou quer sair para morar sozinha e depois casar. E aí ela é tratada como uma aberração, como uma ingrata que quer sair de casa sem necessidade. E você está sabendo da sua necessidade. Você sabe por que você quer sair. Você sabe. Só que você não tem permissão, porque na hora que você fala sobre o seu desejo, pessoas não validam, pessoas acham que você não deveria, pessoas te julgam. Então, eu quero que você pare para pensar no que você está tentando fazer ou você gostaria muito de fazer, mas que simplesmente não avança. Por exemplo, você quer dar um gás na sua carreira, mas você tem medo que esse gás que você vai dar na sua carreira pode ser que isso te afaste da sua família. Pode ser que você queira mudar de país, mudar de cidade, porque nessa profissão que você está, as coisas acontecem fora da sua cidade. Só que por algum motivo você procrastina, por algum motivo as coisas não dão certo para você, por algum motivo você nada e morre na praia. Eu quero que você faça essa pergunta. Te falta habilidade? Te falta competência? Te falta disposição para poder colocar a mão na massa? Se você me disser assim, não, Janda, eu coloco a mão na massa, eu tenho disposição, eu tenho competência e eu acho que eu sou bom. Então, se você não avança, é porque provavelmente te falta permissão. Permissão para romper com esse padrão. Permissão para poder romper com a dependência emocional e do medo do que vai acontecer com as pessoas que vão ficar, com a relação que você vai ter com elas, se você realmente fizer o que você está precisando. Imagina você que quer, de repente, mudar o seu corpo, quer começar a comer mais saudável. O que vai acontecer à sua volta? Será que atrapalha a dinâmica do seu casamento? Porque os hábitos que você tem geralmente envolvem cerveja, comida gostosa, e aí você está com medo de avançar nisso? Ou na sua estrutura familiar, os seus almoços com a sua família. Então para pensar nisso. De repente você está sem permissão para fazer o que você quer. E como é que a gente aumenta a nossa permissão? Topando as consequências.
contando pra gente que isso que eu quero fazer não tem nada de errado. Não tem nada de errado em querer sair de casa, em querer cuidar melhor de mim, em querer estudar uma coisa que ninguém na minha família estudou, em querer mudar de cidade, em querer mais do que pessoas já quiseram, em querer ser melhor, em querer alcançar voos que de repente seus pais não alcançaram. Ser uma versão que pode ir além do que pessoas com quem você convive ou de onde você veio nunca foram. Parece estranho, parece que não é pra você, parece que você tá usado demais, parece que você tá se achando demais. Mas isso não é um problema, isso é bom, pode se achar. Até porque, conforme você abre esse caminho, a primeira pessoa que abre o caminho geralmente sofre mais, porque ela tá abrindo os caminhos, ela que tá descobrindo tudo, ninguém fez isso, ninguém pagou as dívidas na família, ninguém teve um relacionamento saudável, ninguém ganhou dinheiro, então para você vai ser mais difícil porque você vai conhecer os caminhos, e uma vez que você abre esses caminhos, você vira referência, você vira inspiração, você vira um exemplo para pessoas que estão aí na sua família te enxergarem e começarem a dizer assim, ué, se o fulano e a fulana conseguiram, por que eu não posso conseguir? Eles podem até te julgar de início, fulano agora tá diferente, né? Aí o seu medo de ser diferente faz com que você volte pro barco às vezes furado, faz com que você interrompa a sua mudança, procrastine e não vá pra frente. E aí eu te pergunto, o que tá faltando aí? O que você faria se você não tivesse esse medo de julgamento, de parar de pertencer, das pessoas começarem a dizer que você tá muito diferente? Será que você daria continuidade a qual projeto? Será que você se dedicaria a qual ideia, a qual conceito aí que você está precisando dar o melhor de você? Mas você está quase que com vergonha de querer isso. Então, aumente a sua permissão, permitindo você mesmo de ir além. Você não precisa que pessoas te deem essa permissão. Ah, mas e se minha mãe não aceitar que eu saia de casa? E se meu marido não concordar com eu estudar tal coisa? E se a minha irmã ficar chateada porque agora que eu tô namorando, eu acabo não ficando tanto tempo com ela? Talvez pessoas fiquem chateadas porque elas vão estar um pouco mais distantes de você. Mas você vai avaliar qual é o benefício disso. Você estudar um autoconhecimento não te distancia do seu marido, te aproxima, porque você vai estar cada vez mais inteligente emocionalmente, até para lidar com ele. E talvez ele se sinta um pouco estranho de não estar participando de algo novo para você. Talvez a sua mãe te julgue ingrata sim, porque você quer fazer uma coisa que ela não aprova, porque você quer se mudar. Mas o que você pode fazer para que ela não fique chateada? Ficar. A única forma de você não deixar que ela pense qualquer coisa ruim de você é não saindo? Então tá bom, pensa aí, qual é o preço que você paga para poder deixar a sua mãe feliz e você não? A permissão é acreditar que eu posso fazer o que é bom para mim, ainda que não seja bom para todo mundo. Você pode fazer isso, só que você pode não ter aprendido isso por conta da sua história. Na sua história você priorizou muitas pessoas e o seu objetivo era sempre ficar em harmonia. Era não deixar que pessoas ficassem chateadas com você. Mas se você quiser viver uma vida boa e em expansão, o seu projeto de vida não pode ser impedir chateações das pessoas com você, porque senão você não vai muito longe. E isso é um indício de dependência emocional. Quando você poderia ir além, sabe que tem competência, potencial, mas você não vai para que pessoas não fiquem chateadas com você.